Furo de distensionamento. Você já ouviu falar desse tipo de furo? Ele é indicado pelas empresas cerâmicas e de porcelanato para o profissional azulejista e pedreiro executar antes do corte. Franz, por que é importante, na hora de fazer o corte, fazer o furo de distensionamento antes? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo aqui no canal Concretizando. Fala pessoal, beleza? Eu sou Franz Rezende das redes sociais Azulejista. Hoje eu estou aqui no canal Concretizando para te falar sobre o furo de distensionamento. Pessoal, quando nós falamos de cortes em porcelanato em ângulo, em L ou em U, ou outros ângulos que você precisa cortar com a serra mármore, esse canto de 90 graus aqui, ou em L ou em U, precisa ser distensionado. Por quê? Vou te explicar agora. Vem comigo aqui no canal Concretizando. Aqui nós estamos fazendo o corte no ângulo de 90 graus em formato de U, são dois ângulos de 90 graus. Mas antes de fazer o corte em si, nós temos que aplicar uma técnica chamada técnica de distensionamento. É uma técnica indicada pelos fabricantes de piso, principalmente de porcelanato, para o piso não trincar, nem na hora do corte e nem posteriormente a ele. Como vocês viram ali, fazendo uso dos EPIs já, vamos começar primeiramente o furo, no ângulo de 90 graus, para depois fazer o corte. Esse furo é feito com broca diamantada, essa é de 10 milímetros. Nós fazemos um furo bem no ângulo de 90 graus para tirar a tensão desse corte aí. Para que quando eu estiver fazendo o corte com a serra mármore e disco diamantado, ele não trinque no momento do corte. Mas mais do que isso, a técnica de distensionamento é indicada pelos fabricantes de piso para que as peças não trinquem depois de instaladas. Depois de instalada, as peças sofrem com a movimentação estrutural das paredes e também do solo. Essa movimentação estrutural causa torções no porcelanato que já foi cortado e essa torção causa um trinco que fica visível na peça instalada. Esse trinco ele aparece depois justamente por isso, porque depois do piso instalado a movimentação estrutural causa uma torção, essa energia da estrutura é transferida para a peça que foi cortada e ela não resiste e trinca. Estamos fazendo aqui, depois do distensionamento, o corte em si. Primeiro nós riscamos a peça com a serra mármore, que foi a primeira parte do vídeo que vocês viram, e agora nós estamos afundando o disco de serra mármore até ele ultrapassar a peça e assim cortar e tirarmos esse miolo aqui, esse centro dessa peça. Depois que a gente fizer essa remoção, vocês vão ver um teste de distensionamento que vai mostrar para vocês a importância dessa técnica associada ao corte em si do ângulo aí de 90 graus. Como eu disse, os cortes mais complexos são feitos com uma combinação de técnicas e ferramentas. O distensionamento é feito com broca diamantada, numa esmerilhadeira com controle de velocidade, e o corte de porcelanato é feito com serra mármore e disco diamantado. Cortes em ângulo como esse, em formato de U, formato de L, são muito usados em contornos de janela, contornos de porta. Como vocês podem ver, em um lado eu fiz o distensionamento, no outro não. Agora nós vamos simular a movimentação estrutural que essa peça assentada vai sofrer. No lado distensionado ela não quebra, mas no lado que não foi distensionado, ela quebra facilmente. Isso na peça instalada causa um trinco que fica visível depois. Como vocês puderam ver, pessoal, furos de distensionamento são feitos com serra-copos diamantada como essas aqui, tá? Essa aqui, ó, é a de 6 milímetros, essa aqui é de 8 milímetros. Essas serra-copos com a milimetragem menor são indicadas para esses furos em ângulo de 90 graus, para que você não tenha problemas na hora do corte, que a peça não venha trincar na hora do corte, e depois de instalado, esse furo arredondado no canto, ele acomoda a pressão exercida sobre a estrutura e esse piso não trinca no futuro. Então, depois de instalado, esse ângulo arredondado que nós deixamos com a serra-copo precisa ficar lá. Você não pode fazer o furo e depois arrematar o furo aqui num ângulo reto. Você precisa deixar essa curvinha no ângulo para que essa pressão exercida pela estrutura não trinque o porcelanato depois de assentado. Curtiu essa dica, pessoal? Aqui no canal Concretizando, a gente está sempre trazendo as melhores dicas sobre assentamento de pisos e revestimentos para você. Para não perder os próximos vídeos, clica aqui no sininho de notificações
para você não perder mais nenhum vídeo. Também deixa seu like, curta e comente aqui embaixo outros temas que você quer ver aqui no canal Concretizando. Eu vou ficando por aqui, mas em breve eu volto com mais dicas para vocês aqui no canal Concretizando, hein? Fui!